Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nesta videoaula a gente vai começar a falar sobre orientação a objeto no Python, né? Bom, como é que é esse conceito de orientação a objeto, né? Então você vai imaginar assim que a gente vai criar classes, tá? E essas classes aqui vão ter um conjunto de objetos, né? Então, como assim? A classe é como se fosse assim um template padrão, né? Então, por exemplo, você tem uma classe carro, né? Então, o que os carros têm em comum? Ele tem alguns atributos e eles têm algumas funções que eles fazem, né? Então, um atributo, por exemplo, olha, todos os carros, né? Então a gente pode pensar, bom, os carros, que atributos que eles têm? Ah, tem o número de rodas, né? Sei lá, né? Um carro tem um número de rodas, o carro tem uma cor, né? Então a cor é um atributo do carro. O número de rodas, outro atributo do carro, né? Mas além dos atributos, o carro também executa algumas coisas. O carro ele se movimenta, ele leva passageiros, né, de um lado para o outro, né? E essa movimentação, ou seja, essas funções que um carro tem, são os seus serviços. Bom, então quando você define uma classe, você tem que definir quais são os seus atributos e quais são os serviços ou métodos que essa classe faz, tá bom? Então vamos ler por meio do exemplo, né, que fica mais fácil entender. Então, por exemplo, estou criando aqui uma classe funcionário. Então, por exemplo, sei lá, eu estou pensando numa escola, essa escola tem funcionários, né? Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, tá, o tamanho aqui tá assim, né? Então, deixa eu puxar só um pouco aqui para o lado. Então, por exemplo, né, você tem aqui essa escola, ela tem os seus funcionários, né? O que os funcionários dessa escola têm em comum? Então, normalmente eles vão ter um nome, né? Não é que tem em comum, todos os funcionários têm. Eles têm um nome, têm um cargo e têm um salário, né? Então, por exemplo, né, eu, João, eu que sou professor, aí eu coloquei um salário aqui de R$ 1.000, né? Que maravilha, né? Então, assim, quando você vai criar uma classe, primeiro, você vai ter que usar uma função que chama o construtor, que você faz assim, você vai né, desculpa, init, e você cria aqui esse construtor. Toda vez que você chama uma classe, automaticamente esse construtor vem e cria essa estrutura da classe. Então cria a estrutura da classe, olha, né? Um professor tem um nome, um cargo e um salário, né? Mas quando ele se cria, né, você tem que sempre ter esse parâmetro aqui, self, né? Então, o que olha, né, que é self para dizer que é da classe, né? Self.nome é igual ao nome, você está atribuindo esses valores. Self.cargo é igual ao cargo. Self.salário é igual a salário, né? Então, assim, criou uma classe, você tem que primeiro criar o primeiro método dessa classe, né, quando a gente está chamando método, seriam as funções, né, que é um construtor, que ele inicializa a classe, né, por isso que é init, né, é um método especial. Né. Bom, e para cada uma dessas classes, depois você pode criar outras funções aqui, que seriam os outros métodos. Mas nesse nosso primeiro exemplo aqui, eu só estou colocando os atributos aqui. Então eu vou mostrar como é que a gente aciona uma classe e como é que a gente cria objetos. Os objetos são a instância de uma classe. Então, por exemplo, eu criei aqui a minha classe funcionário, né? Nessa classe funcionário aqui, eu tenho as funções aqui nome, cargo e salário. Então, se eu for criar um objeto, né, digamos eu estou chamando empregado 1. Empregado 1, o que eu tenho que fazer? Olha, eu estou chamando a classe, eu chamo a classe e eu passo, olha, qual o nome? João. Esse nome aqui vem para essa variável aqui, né? Qual que é o cargo dele? Professor. Qual o salário dele? R$ 1.000, né? Legal. Então, uma vez que eu criei esse objeto, eu posso, por exemplo, pegar, olha, então eu criei um objeto funcionário que eu dei o apelido dele para E1, que é o empregado 1, né? Então, se eu pegar empregado 1 ponto nome, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome que está armazenado aqui no self nome, tá vendo? Então, olha, empregado 1 nome, ele vai imprimir esse valor. Se eu colocar aqui empregado 1 ponto salário, ele vai me dar o valor aqui de R$ 1.000, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, né? Bom, depois disso, então eu vou rodar aqui meu programa. Deixa eu botar só como comentário o restante
Então, continuando. Então, vamos rodar aqui o programinha, né? Então, rodando aqui o programa. Opa, lista... Ah, só um segundinho aqui, eu tenho que fazer uma correção. Voltando aqui, gente, não tinha funcionado aqui o código porque eu tinha esquecido de botar uns comentários aqui, né? Então, só vendo esta parte aqui inicial, né? Então, eu estou criando a minha classe funcionários e estou criando um objeto que eu estou chamando aqui E1, que é empregado 1, que é um funcionário. Que ele tem esse nome, tem esses três atributos, né? Nome, João, atributo cargo, professor e salário 1000, né? Então, se eu rodar aqui, eu vou agora imprimir o nome, deve aparecer João, deve imprimir aqui o salário, deve aparecer 1000, né? Então, rodando aqui o código. Olha, vendo aqui embaixo, né? João e 1000, tá? Então, nessa nossa primeira videoaula, a gente vai aos pouquinhos aqui, né? Eu mostrei como é que você cria uma classe e como é que você cria um objeto, né? Mas você pode criar uma lista de objetos, né? Essa é a ideia, você criar diversos objetos, né? A partir dessa classe. E isso a gente vai ver na próxima aula. É isso aí.